E aí, meus artistas, tudo bem com vocês? Nesta aula aqui, eu queria estar falando as diferenças da tinta acrílica para uma tinta a óleo, beleza? Só queria falar aqui que as diferenças são totalmente bem diferentes, elas discordam em tudo. Então vamos começar aqui pelo tempo de secagem das tintas. A tinta acrílica, né, que eu tenho aqui a de tecido, só que também essa daqui que eu tô colocando a fotinha aqui, ela é específica para tela, né, tinta acrílica específica para tela. Agora essa daqui eu não recomendo muito para tela, mas a gente já vai chegar lá naquele ponto. Então o tempo de secagem das duas são bem diferentes. A tinta acrílica, ela tem uma secagem mais rápida, em questão de minutos, 5 minutos, 2 minutos. Agora a tinta óleo, ela tem um tempo muito demorado, em questão de semanas, né? Semanas, meses, ou dependendo do pigmento ou do medium, tipo EcoSolve, até anos para ela secar. Aí já deu para ver que essas duas tintas aí tem muito de diferente. E galera, agora eu vou estar falando sobre qual tinta é a base do quê. Vou começar aqui pela tinta acrílica. Ela é a base de água, tá? Ela não é tóxica, ao contrário dessa daqui. Ela é a base de água, então ela é mais limpa, né? Ela não tem muito mediums, tá? Muito não, ela não tem nenhum medium. Já a tinta a óleo, ela tem, né, bastante toxicidade, você tem que tomar bastante cuidado mesmo, não ficar colocando a mão na boca, nem no olho, lavar bem a mão depois que você pinta. E se você tiver também, você for aquela pessoa que suja muito a mão, colocar uma luva é bastante recomendável. Igual a tinta a óleo, ela é utilizada esse medium aqui nela, ó, óleo de linhaça, ele é utilizado, mas bem pouco. E também alguns outros pigmentos que também, né, é um pouco tóxico. Então, só relembrando, tomem cuidado com essa tinta aqui, para se você for pintar com ela, tá? Agora, eu vou estar falando de uma coisa aqui que eu gosto que vocês prestem atenção, né? Eu quero que vocês prestem atenção. Específica para qual área, né? A tinta tecido ou a tinta acrílica, né? Que essa daqui é acrílica para tecido. Essa daqui, a tecido que eu tenho, ela é para pintar. Você pode pintar um copo aí na sua casa, um vaso, tecido, né? Como tá escrito aqui, entendeu? Ela é mais para artesanal. Agora, já a tinta a óleo, tá vendo ela aqui? Ela serve, né, para você pintar tela, né? Só telas, madeira, tipo isso que tá aqui atrás, ó. Se você tiver preparado ela com uma base de gesso acrílico, você pode pintar uma paisagem aqui, né? E entendeu? Então, nessa tinta aqui, você não pinta ela em copo, nem vaso, que não vai dar certo. Gente, queria falar uma coisinha aqui que bagunçou, que foi o quê? Essa daqui é a tecido. Tem também a tinta acrílica de bisnaga, tá bom? De bisnaga, que é a própria para pintar tela, né? Mas é diferente da tinta óleo. Agora, próximo, que é qual é a ideal para um iniciante? Eu não tô julgando nenhuma tinta aqui, eu tô só indicando aqui a tinta para se você quiser começar na pintura, né? Mas tem alguma dificuldade aí, então eu comecei com a tinta acrílica, mas eu recomendo para o iniciante começar com a tinta óleo. Ela tem que ter alguns cuidados, só que a tinta a óleo, ela tem um tempo de secagem muito demorada, então dá para você fazer acabamentos, né, mais acabamentos, e a tinta não fica secando, né, antes do prazo. Por exemplo, a gente tá fazendo alguma mistura, daí a gente vai pintar e a tinta na paleta já tá seca. Então eu recomendo aqui, né,
para o iniciante, quem vai começar, a tinta a óleo, tá? Mas se você quiser, você pode começar com a tinta acrílica. Agora, gente, chegamos ao final da nossa aula, né? Só que antes eu queria terminar aqui com uma pergunta chave, que é: pode utilizar as duas tintas juntos? Essa daqui é uma pergunta que eu tinha, né? E creio que alguém aí vai ter. E a resposta é não. Você não utiliza essas tintas juntas. Não pode, porque elas são totalmente diferentes, as duas tintas. E como essa daqui é a base de água e essa daqui é a base de óleo, você não pode misturar as duas tintas, porque, tipo, essa daqui você vai ter que utilizar o EcoSolve e essa daqui você vai ter que utilizar água, né? Então é bem diferente uma das duas. Entendeu, gente? Então você nunca misture as duas tintas. Eu posso falar que eu já fiz isso também e vale a pena. Só que com essa tinta aqui, você não faça isso, que pode descascar, como já havia falando. O que? Fazer com a tinta, essa tinta que eu tô colocando aqui em cima, ó. Você pode fazer o que? Fazer a primeira camada, que eu já tinha falado, né? Que a primeira camada é a primeira tinta, né? Que você passa. Você pode colocar a tinta acrílica e na segunda você pode colocar a tinta óleo. Ou pode fazer o contrário, na primeira óleo, na segunda acrílica. Daí você esperou secar a tinta acrílica, você passa óleo. Você esperou secar óleo, você passa acrílica. Mas nunca misture as duas juntas, tá bom? Sempre espere, se você quiser usar, né, as duas, na primeira camada você passa tinta acrílica, espera secar a tinta acrílica, nunca misture as duas, né, juntas. E na segunda camada, com a tinta acrílica seca, você passa a tinta óleo. Gente, essa é a pergunta de uma inscrita aqui no canal, que perguntou aqui, que tinha falado se a tinta acrílica, né, a água, né, você coloca a água, né, para você render mais a tinta. Então, nesse caso aí de render a tinta, a água, ela geralmente é utilizada, que eu já utilizei, para ela correr mais fácil na tela, né, para você dar também mais, né, para você render mais a tinta também. Então, render nem tanto, mas para você deixar ela correr mais fácil no pincel é uma ótima, né, ideia. Agora, se você não quiser utilizar a água, sem problemas, você pode utilizar ela pura, beleza? Só relembrando que vai gastar mais dessa tinta aqui, mas é sua opinião. Eu uso junto com a água para render um pouco mais, né? E também deixar a tinta correr no pincel. Mas presta atenção agora, não exagere na água, porque se você colocar muita água, ela vai ficar transparente, beleza? Ela fica transparente e daí você vai perder a tinta, entendeu? Então tem que colocar, tipo, 2 gotinhas de água aqui, você coloca numa seringa e 2 gotinhas. Ou se você for colocar no pincel, molha o pincel na água, bem de pouco, e coloca na tinta, entendeu? Nunca exagere, senão você vai perder essa tinta e ela vai ficar transparente. E galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Alguma dúvida, me chame lá no privado, lá no Insta, ou coloquem aqui nos comentários. Eu acho que os comentários vai estar desativado, mas eu vou estar tentando reativar eles, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, coloque lá no Insta. Ah, e esqueci, me siga lá no Insta também, ó, vai estar aqui em cima. Tchau, galera, espero que tenham gostado e fui!